Muito bom dia, sexto ano. Quando for 10h45, eu vou... Não, 10h40 eu vou parar para fazer a chamada, porque a chamada de vocês é muito grande. Deixa eu achar aqui os slides, deixa eu lembrar onde foi que a gente parou, tá certo? Sistema locomotor? Não, sistema, oxe, sentidos, pô, sistema nervoso. Sistema locomotor é o assunto da prova. Já adiantei aqui para quem quiser já começar a estudar. Só vou fazer a prova com um capítulo, tá certo? A gente falou da importância dos sentidos, falou da pele, falou do paladar, o olfato, né? As fossas nasais e tal. Falou da relação de gustação e olfato. Vocês lembram? Que a gente, às vezes, sentia o gosto, né? Sentia o cheiro, e esse cheiro já era exatamente o gosto que a gente esperava. Yes. Poxa, o que foi que eu fiz? Quando você come uma pizza, o cheiro é bom e o gosto é melhor ainda. Tia, a gente parou no olhar, não foi na visão. Eu acho que a gente... Não, a gente parou aqui. A gente começou com a visão, depois eu parei, porque ela era muito grande. Aí eu decidi voltar e deixar a visão por último. Aí eu comecei os outros, tá certo? Eu acho que a gente ia começar esse aqui, ó. Audição. A gente falou... Eu lembro que a gente parou em olfato, falando um pouquinho. Vocês lembram que o olfato, ele tinha funções, né? O sistema respiratório, ele tinha funções de esquentar o ar e de purificar. Mas o nosso nariz, ele vai para além disso, né? Ele também tem a importante função de coletar os cheiros, né? E traduzir eles para o nosso paladar. Muitas das nossas comidas favoritas a gente só come por conta do cheiro. A gente é seduzido por aquele cheiro maravilhoso, como o Rian falou. Cheiro de pizza. Ontem, o meu namorado pediu uma pizza para a gente comer, que a gente passou o dia meio preguiçoso. Aí, quando o entregador chegou na rua e parou na frente da minha casa, eu já disse, ó, isso aqui é a pizza. Porque o cheiro dela estava muito forte, certo? E eu pedi uma pizza de bacon. E bacon tem um cheiro muito forte. Aí, antes do cara abrir, já estava aquele cheiro forte de churrasquinho de bacon. Tudo bem, Larissa, tranquilo. Vontade de comer com papelãozinho. Não, essa pizza tá com cheiro muito bom. Eu tenho certeza que ela vai ser deliciosa. E, de fato, eu comi e ela tinha exatamente o mesmo gosto do cheiro. Aí eu lembrei da aula de vocês, que a gente estava conversando sobre isso. Que existem comidas que enganam muito a gente com cheiro bom e o gosto não é tão bom assim. Por exemplo, eu amo o cheiro de buchada. É Você tipo sabe o que é sopa. buchada de bode? Mas eu não consigo comer buchada de bode. Não desce. Eu não consigo. Já feijoada é um prato tão pesado quanto, eu amo o cheiro e amo o sabor. Então, o nosso olfato, ele trabalha muito junto com a gustação, né? Eles são sentidos interrelacionados. Notou que você está tranquilo na aula, vocês são a prova, vocês estão tranquilos na aula, né? Estão lá assistindo a aulinha de ciências, que são as últimas na sala. Aí, quando a Lé começa a fazer o almoço, que vocês sentem o cheiro, aí vocês começam, eu tô com fome, professora. Professora, eu quero... Professora, já é hora de ir para casa. Aí vocês estão descendo as escadas, sente aquele cheirinho da comida da Leia, o estômago de vocês já não começa a apertar. Aí, às vezes, quando vocês estão no caminho de casa, vocês até esquecem que vocês estavam com vontade de comer, porque vocês já se afastaram do cheiro da comida. Então, o olfato, ele serve até para estimular o nosso apetite. Quando a nossa mãe está fazendo um bolo, né? E a gente sente aquele cheirinho de bolo no forno, a gente fica logo doido de vontade para comer o bolo. Eu não gosto de bolo. Nenhum tipo. Eu também não gostava, não, Rinha. Depois, uns 2 anos para cá, eu comecei a gostar muito. Não dos que eu faço, claro, né? Dos que eu como. Uhum. E agora a gente vai falar da audição, também é um sentido muito importante, muito especial. Eu digo que, para mim, é o sentido mais importante. Eu acho que eu aguentaria ser cega, mas eu não aguentaria ser surda. Não aguentaria, certo? A gente tem aqui as descrições da nossa orelha interna. Deixa eu ligar minha canetinha de laser, que é a minha paixão. Certo? Então, a gente tem aqui o canal, né? O pavilhão auditivo. A gente coloca o dedo aqui. Entram coisas, às vezes, entram insetos e tal. Então, a gente tem o pavilhão auditivo, tá? Que é a orelha externa. Então, é até onde a gente consegue tocar com a mão ou com o cotonete. É a orelha externa. Aí, mais para dentro, por isso que a gente não pode enfiar cotonetes com muita força, a gente tem o tímpano, que é um importante órgão da nossa orelha. Muito, muito, muito sensível.
Quando alguém grita na nossa orelha ou enfia um objeto com força, ele pode se machucar e a gente pode ficar surdo. Ô, beijo, Se tia. ele estourar, a gente pode ficar surdo, sabiam? Ouvir Quando paredões entra muito água, perto. suspirar. Isso. A gente tem mais para frente os ossículos da orelha média, que são pequenos ossinhos, né? É a marreta, o martelo, a gente brinca nisso. A gente A tem espingarda. A gente tem aqui mais para o osso a tábua aditiva, os ossos esponjosos, o nervo, né, que capta o som e interpreta. Tá vendo essa parte em verde? Vocês estão vendo aqui essas linhas em verde? Elas Isso levam só, elas levam são só os o nervos cérebro. auditivos. Eles sentem o som, sentem as vibrações e interpretam, né? Aí é por isso que a gente às vezes escuta Emanuel, preste atenção na aula. Ele já reconhece que é a voz da mãe dele. Ele escuta, e ele escuta a voz da mãe dele, sei lá, 10, 11 anos, que é a idade que ele deve ter, entre 10 e 11. E ele reconhece, o cérebro dele sabe que aquelas vibrações e as notas são todas da mãe do Emanuel. Então, ela não precisa dizer, aqui quem está falando é sua mãe. Porque ele reconhece, né, com a ajuda Tia, do cérebro, que é a voz da mãe. Oi, Emanuel. eu tenho 12, tia. Já fiz 12 já. Você tem 13, 12 anos. 3. O tempo passa rápido, professor. Meu Deus, os meus bebês estão fazendo 12 anos já. Então, quando ele escuta a mãe dele mandando ele prestar atenção na aula, ela não precisa se identificar, né? Ele já sabe que é a mãe porque ele reconhece, graças a esse nervo que está ligado ao cérebro, que faz a tradução dos estímulos. Por exemplo, você escuta um Luan Santana, não precisa dizer que é Luan Santana, porque você já conhece a voz, você escuta um Gustavo Lima, né? Você escuta quem? Rihanna, eu no caso, né? Vocês escutam quem? A MC Melody, Não escuto funk. Anitta, Isa, esses cantores de hoje em dia. Eu não escuto funk, Muitos. não. MC Eu também Mirella. não. Esses cantores MC aí que eu Mirella, não não vou escuto. conhecer. A Mirella, sei lá, é Mirella. Tati Zak, eu só conheço pessoas do funk. E um monte de cantor sertanejo que tem aí, que é só Professora, não. de sertanejo e funk, é o que toca. E eu não conheço muito sertanejo, só Jorge Mateus. Pra mim, todo mundo é Jorge Mateus, quando é dupla. E se for sozinho, ou é o Luan Santana ou é o Gustavo Lima. Não, só conheço esses três. E funk até que eu conheço mais. Não conheço nenhum. E a Anitta e a Isa e a Ludmilla. Pronto, só essas três. E por aí vai. Então, quando você escuta o seu cantor favorito, ele não precisa se identificar, você reconhece a voz, né? Normalmente a gente conhece muito bem as vozes dos nossos cantores. Às vezes eles mudam, né? Tipo, eu ouvi uma música da Rihanna de um CD de 2016, e quando eu ouvi esse Oxi, não é ela não que tá cantando, porque ela tem uma voz bem grave e ela estava cantando com uma voz bem fininha, porque ela mudou a voz para cantar aquela música, né? Aí ali o meu cérebro entendeu aquilo e aprendeu que ela tem várias formas de cantar. Então, nosso cérebro interpreta tudo que a gente ouve, certo? Tem professor que tem uma voz que a gente gosta mais, tem professor que tem voz que a gente não gosta muito, né? O nosso cérebro diz, eu não gostei dessa voz, eu gostei dessa voz, essa voz é bonita, essa voz é feia. O nosso cérebro fala tudo isso pra gente, tá certo? Quando ele interpreta, se ele achou agradável ou se ele não achou agradável a voz. A gente até fala, ai, fulano tem uma voz enjoada, eu tenho certeza que todo mundo já falou isso de alguém alguma vez, porque aquela voz não foi agradável para o seu ouvido. Tem gente que não gosta de voz muito fina, tem gente que não gosta de voz muito grossa, e assim por diante, certo? Então, nosso ouvido ele é dividido em orelha externa, que é a parte que a gente ainda consegue tocar, orelha média, onde está o tímpano, tá certo? E a orelha ou a orelha interna, onde estão os nervos, né? Os canais auditivos e essas partes mais difíceis de alcançar, que só alcança mesmo com cirurgia, tá certo? Que Deus queira que não tenha nunca nenhuma lesão ali dentro, né? Porque é complicado. Partes da orelha, né? Aqui a gente já tem descrito. A orelha externa ela tem o pavilhão, o canal auditivo e a orelha externa. A orelha média ela tem o tímpano, os ossos, o martelo, o bigorna, o estribo e a tuba auditiva. A orelha interna ou labirinto, né? Tem pessoas que têm uma doença chamada labirintite, ela tem uma alteração nessa parte da orelha interna. Então, essas pessoas, elas ficam tontas, elas perdem o equilíbrio. Vocês sabiam que o nosso ouvido, ele é responsável pelo nosso equilíbrio? Se a gente não escuta direito, se a gente escuta muito alto, a gente fica desequilibrado. Eu fico tonta, né? Eu tenho um problema chamado enxaqueca vertiginosa, que é no nervo vestibular. É um nervo próximo dos nervos do ouvido, então muitas vezes eles confundem com
labirintite. Quando eu estou numa gincana de escola, eu sofro muito nas gincanas, eu tenho crises. E a gente fica pulando, gritando, vai vermelho, vai azul, e participa das provas e tal. Aí eu grito e escuto muito barulho, aí eu fico muito tonta, né? Então eu vejo tudo assim, ó. Aí eu sinto uma dor de cabeça muito forte, que eu tenho que fechar os olhos e deitar. E essa dor de cabeça, ela dura o dia todo. E ela não passa. Então, toda gincana eu sofro muito com essa dor. E ela não tem jeito, eu tenho que esperar passar. Quando o barulho passa e eu fico no escuro, aí o meu corpo volta. Eu não consigo nem ficar em pé quando eu tenho essa dor de cabeça, porque o meu nervo vestibular é ligado ao nervo do labirinto. Então, gente, o ouvido de vocês é muito importante, né? Às vezes a gente vai para uma praia, para uma festinha, aí fica lá no paredão, pulando em cima dos paredões, e aquilo ali faz muito mal para o ouvido de vocês, né? E danificar o ouvido na vida adulta traz grandes problemas. Por que o meu ouvido é assim? Porque eu ouvia muito fone de ouvido super alto, né? Rock. Eu não vejo fone de ouvido, eu nem tenho. Muito alto. Eu ia para os shows e eu ficava na frente. Eu nunca sou a pessoa de ficar atrás. Eu fico enganchada com o palco, né? E eu sempre fico do lado dos guitarristas e tal. Então fica aquela caixa de som maior do que eu. Bum, bum. Então, fazer essas coisas na minha adolescência danificou o meu ouvido para sempre, né? Aí eu já tinha enxaqueca, aí foi piorando e tal, e agora tem esse problema. Então, é gincana. Hoje em dia eu não posso mais ir para um show, que eu me sinto mal com 2 horas por causa da enxaqueca. Então, eu tenho que escolher ou a saúde ou o show. Aí, como eu já sou velha, né, tenho que escolher a saúde. A Então, tenho saúde para você com viver. tenham cuidado com os fones de ouvido, com os paredões. Escutem um pouquinho mais afastados para não danificar, tá certo? Para vocês terem uma vida mais tranquila, poder fazer exercício sem nenhuma dificuldade. Caminho do som. Minha sorte. Então, a Nem gente tenho escuta a fone. música, aí ela passa pelo nosso canal auditivo aqui na orelha externa, aí ela vai para o tímpano, na orelha média, passa pelos ossículos, ainda na orelha média, tá certo? É aqui, não chegou nos nervos ainda. Aí ela vai para a orelha interna, esse som, essa música, né? Na orelha interna, ela alcança a cóclea, e da cóclea ela vai para os nervos. Aí a gente vai começar a tradução da nossa música. A gente vai prestar atenção, ouvir a letra, ouvir a melodia, decorar, porque a gente escuta e decora a letra, né? Decora o ritmozinho, tananana, né? Tananana, e vai decorando, né? Depois ele passa pelo nervo vestibular boclear, que é o nervo que eu tenho defeito, tá certo? É o nervo do equilíbrio. Então, se essa música for agradável, ela não vai mexer com você. Se ela for uma música muito pesada e muito alta, você vai sentir uma tremedeira, uma vontade de dançar. A vontade de dançar ouvindo música tem a ver com isso, tá certo? Depois que ela passar pelo nervo vestibular, aí ela vai para o cérebro, tá certo? E aí o cérebro, ele interpreta e diz para você o que achou. Se gostou, se não gostou, se está fazendo mal, se não está, né? No meu, quando chega no nervo vestibular, ela já me derruba. Professora. Né? Aí, quando chega no cérebro, não chega mais música. Quando chega no cérebro, sabe o que eu sinto? Não sinto a música. Eu sinto raiva, eu sinto dor, eu sinto agonia. Se a música for Professora. muito alta. Oi. Acho que eu tenho algum problema no ouvido, que toda vez, literalmente, professor, que eu boto o fone no ouvido, meu ouvido não aceita. Ele dói. Você tem sensibilidade, certo? Você tem que procurar ou aqueles fones assim, não tem aqueles fones bonitões. Eles são melhores. Os headphones, eles são melhores para quem tem sensibilidade. Não significa que você não vá sentir, né? Mas você vai sentir menos dor. E tem que ouvir num volume baixinho. Os heads. Aqueles que enfiam, que foram os que danificaram o meu ouvido, você não vai conseguir usar. Você vai sentir dor de cabeça, dor de ouvido. Professora. Oi. Eu tinha o fone, que era aquele lá que os youtubers usam, tem que é uma coisinha fofinha, né? Coloca no ouvido. É o tá para head, como o escutar. colega falou. Sei. Então, ele é muito bom, o volume fica certinho, fica muito confortável. Só que o meu irmão quebrou no primeiro dia que eu usei. Você falou na outra aula, ele está traumatizado por isso. Então, nossos ouvidos são muito sensíveis, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu tenho tempo. 10h40. Quase acabando a aula. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Então, a gente aprende no 6º ano para tomar conta do nosso corpo, né? Para a gente ter uma vida aproveitando tudo de bom. Agora, a gente vai voltar para a visão, tá certo? A visão, né? O olho, ele é um órgão muito complexo, eu falei para vocês, né? É uma área da medicina muito difícil, certo? Até para tratar, ele é difícil.
Ele tem aproximadamente 2,54 centímetros de largura, 2,5 centímetros, e 2,54 de profundidade e 2,3 de altura. Então, o nosso olho é basicamente uma bola, igualzinha. A gente vê ele assim, né? Em formato oval e tal, mas ele é uma bolinha assim, ó. Certo? Aqui a gente só vê uma parte dele. Chega. Só vemos a parte Olha, da frente. as partes do olho humano, a gente tem o corpo ciliar, a córnea, que é como se fosse uma lente que a gente tem aqui na frente, tá? O cristalino, que é uma das partes que ficam por dentro dos nossos olhos, a pupila, que é essa bolinha preta bem do meio, a esclerótica, coroide, que são as camadas de pele do olho, tá? A retina, que é uma outra camada. Temos o nervo óptico, que faz a interpretação da visão, e temos o ponto cego, que é por onde a gente não enxerga nada. E o humor vítreo, que é todo o olho em si, o dentro do olho, tá certo? O nosso olho ele tem 3 membranas, né? A esclerótida, a coroide e a retina. São 3 membranas de proteção para o nosso querido olhinho, certo? Essas são as partes internas do olho, tá certo? A córnea é uma estrutura transparente e resistente que permite a passagem da luz para dentro do olho e ajuda a focalizar na retina. Então, a córnea é literalmente uma lente. Quando a gente fica de lado, dá para ver. Não, nós não conseguimos ver, né? Só o médico vai conseguir visualizá-la um pouquinho. Nós temos a íris, que é a parte que dá cor aos nossos olhos. O meu olho ele é castanho escuro. Muita gente acha que ele é preto. Mas eu sei que ele não é, porque quando a luz bate, eu consigo ver no espelho, eu vejo a diferença do marrom para o preto da minha pupila. Então, mesmo ele sendo muito escuro, ó, eu sei que ele é castanho. Já tem alunos aqui que vão ter os olhos mais para um castanho claro, ou mais puxados para o verde, né? Eu não lembro se a gente tinha aluno dos olhos azuis. A Rai tem os olhos bem claros. Eu acho que são verdes. Eu não lembro se a gente tinha aluno do olho azul no sexto. Hã? A Júlia tem um olho verde, a Júlia é meio A castanho. Júlia também tem um verde mel. Então, elas duas têm olhos bem claros, a gente consegue ver, né? Mas tem alunos aqui que acham que os olhos são castanhos, mas se você for olhar bem, eles têm muito fragmento de olho verde dentro, tá certo? Existem essas misturas. Então, tem íris azul, tem íris verde, íris cor de mel, íris castanha, íris preta e por aí vai. Tem várias cores de olhos, depende muito dos nossos pais, tá certo? E temos a pupila, né, que é a abertura da íris, que aumenta ou diminui controlando a quantidade de luz. Essa bolinha preta que a gente chama de menina dos olhos. Se tiver muita luz no ambiente, ela fica pequenininha para proteger os nossos olhos do excesso de luz. E se o ambiente estiver escuro, ela fica bem grandona, como a dos nossos gatinhos, né, que a gente vê eles com a pupila dilatada ou contraída, tá certo? Temos o cristalino, que ele é uma lente que auxilia na focalização da imagem, tá certo? Ele vai ficar mais por dentro e ajuda a gente, com os nossos 2 olhos, a formar uma imagem só. A gente tem 2 olhos, mas a gente não vê as coisas dobradas, né? A gente vê só uma coisa. Se eu fechar o olho, eu vou ver só uma coisa. Se eu fechar o outro olho, eu vou ver só uma coisa. Se eu abrir os dois, eu vou ver só uma coisa. Então, nós temos lentes que ajudam a juntar essas imagens e no nosso cérebro a gente vê uma coisa só, tá certo? É uma lente especial que ajuda, uma lente orgânica, biológica. E a gente tem a retina, né, que ela é responsável pela transmissão das imagens recebidas pelo cérebro, através do nervo óptico. Então, a nossa retina, junto com o nervo óptico, ela recebe as imagens e manda para o nosso cérebro. Então, ela está bem aqui por trás do nosso olho, tá certo? O nervo óptico também, ele está aqui por trás, ligado ao nosso cérebro. Então, o nosso olhinho tem um canalzinho, ó. Deixa eu botar aqui. Olha, esse canalzinho aqui, ele vai ser ligado ao nosso cérebro, certo? A gente vê tudo com o olho e esse nervo óptico, ele vai mandar para o nosso cérebro as informações para o nosso cérebro interpretar. A parte interna do olho são todas aquelas membranas que eu falei para você, né? O humor aquoso, o cristalino e o humor vítreo, né? O humor aquoso, ele é uma substância que preenche o espaço entre a córnea e o cristalino. Então, ele preenche o nosso olho, é o líquido que preenche o nosso olho, né? O cristalino é uma lente que fica atrás do olho, então a gente tem lentes por todo o nosso olho. Ele é muito difícil, gente. Muito difícil. Um cientista disse uma vez para mim que a coisa mais complexa do planeta Terra, a máquina mais difícil, é o olho humano. É a máquina mais complexa de se estudar. Claro que a gente tem o cérebro, né, que a gente não conhece nem 10%, mas o olho, ele é difícil
Ele é como se fosse uma alta tecnologia que a gente olha, olha, olha e diz assim, meu Deus, só Deus mesmo fazer um negócio tão complicado assim, que dá certo e que funciona bem. Gente, eu estou gravando essa aula. Está, professora. Valeu. Professora. Tudo Inclusive, que já Deus está na faz é hora da perfeito. chamada. Exatamente. Né? E a gente tem um morvídeo, que é um fluido viscoso e gelatinoso, né? Que fica preenchendo a parte do olho, né? E mantém a pressão do nosso olho para ele ficar sempre redondinho, né? Se a gente estiver com a pressão do nosso olho muito alta, a gente desenvolve uma doença chamada glaucoma. E conseguimos terminar o assunto, tá certo? Tem várias doenças dos olhos, né, gente? Tem o glaucoma, que a gente fica enxergando como se tivesse um tubo e a gente vê os arredores pretos, né? É uma doença grave. A miopia, que praticamente todo mundo tem ou vai ter quando ficar mais velho, né? Quando a gente vai ficando velho, nosso olho vai envelhecendo, então a gente pode desenvolver miopia. Ou algumas pessoas, como eu, desenvolvem ainda jovens, né? Alguns na infância. Miopia, professora, mas meu médico disse que eu posso me curar e melhorar se eu ficar usando um óculos lá. Só que meu pai ainda vai comprar óculos para usar, mas se eu ficar usando esse óculos por uns 2 anos, eu melhoro. Porque você tem um grau leve de miopia. No meu caso era assim, mas eu farrapei e não usei o óculos. Eu tinha, mas ele era muito apertado, porque eu ganhei, né? Aí ele não era o tamanho certo. Aí eu não usei direito e acabei piorando muito o meu problema de vista. E hoje eu tenho, no lugar de eu ter melhor, eu tive uma piora. Aí eu tenho que ficar usando óculos. O meu óculos, inclusive, tá vencido. Tá ali na caixinha. Eu só gosto de usar para ler e assistir aula. Deixa eu fazer a chamada, gente, rapidinho. Todo mundo preste atenção. Eu tô de olho aqui no bate-papo para quem tá sem microfone, tá certo? Que já vai terminar a aula. Um minutinho. Ana Lívia, tá presente? Ana Lívia. Presente, professora, tô sim. Anderson. Eles presente. Eles presente. Certo. Emanuel tá presente. Emily tá presente? Não. Lucas. Não. Everton Lucas. O Anderson não tá na aula. O Anderson não está na aula. E o Everton Lucas está presente? Eu não estou vendo aqui na tela. Eu também não tô vendo, não. Felipe. Respondeu aqui. Felipe está presente. Gabriel. Presente. Gustavo. Presente. Heloíse. Heloíse está. Jonathan, justificado. Júlia. Júlia não está. Júlio César. Comemorei tanto quando o Júlio apareceu na aula passada. Júlio César está presente? Não respondeu aqui. Cauã. Cauã está presente? Tá. Tô, tia. Tem que responder, senão eu boto falta. Se tiver muito caladinho. Kevin. Presente. Beleza. Larissa. A Larissa entrou, ela pediu até Presente. desculpa porque... tá. Letícia Gabriele. Presente. Muito bem. Marcela. Marcela não está. Maria Fernanda. Tá aqui, Fernanda. Presente. Na minha frente. A Fernanda sempre fica bem assim, ó, na minha frente. Aí eu olho e já vejo logo. Maria Heloísa. Ai, Maria Heloísa, não fique faltando. A Maria Letícia. Tá aqui. Miguel. Presente. Tá aqui também. O Michael. O Vitor veio. Vitor. Ô, professora. Responda aí. Olha. Natanael, não. Natanael nunca assistiu minhas aulas, gente. Só uma vez. Misericórdia. Nunca vi ele nas aulas. Meu Deus. Cadê? Nivaldo. Presente. Beleza, Nivaldo? Presente. Saudades. Rian.
Presente. Sara. A Sara tem... Presente, Thalisson. Eu mesmo pulei, não. Eu já vi que você estava presente, já botei presente, Emanuel. Quem conversa, quem fala muito na aula? Eu pulei quem? Michael, Natanael, Nivaldo. Ah, Nívia. Presente. Presente, professor. Sara, o Thalisson estava presente? Thalisson não, né? Eu não estou vendo ele aqui. E o Natanael tá na aula. O Natanael. Professora, a senhora me chamou? Sim, tá na aula. Natanael tá na aula. Por que você não respondeu, Natanael? Ah, ele respondeu aqui no Milagre. chat. É um costume tão Milagre. grande, vou até tirar aqui. Tudo bom, Natanael? Ainda lembra de mim? Deixa eu tirar aqui. Professora, mas assim, ô, Natanael, fica esperto, viu, cara? Você tá fazendo muito assunto. E ainda não respondeu. Tem que falar aqui na caixa alta até eu ver, porque tô acostumada de você faltar, que eu nem coisei. Aí, beleza, Natanael. Valeu, Emanuel, por me lembrar. Nivaldo respondeu, Nívia respondeu, Rian respondeu, Sara respondeu, Thalisson faltou, né? Tiago. Professora, a senhora não me chamou, não. Você é por último, Rai. O Tiago faltou. Vixe, o Tiago nunca falta. Aí vem, agora sim. Vem o João. Cadê João? Tava na aula. João, responda, filho. Eu falo demais. Eu tô ligada que você fala demais, na hora da chamada ele fica quieto. E agora sim, Rai, você é a última, porque você foi a última a chegar na matrícula. Presente. Tudo bom, queridos? E a gente terminou exatamente 10h50. Eita, que perfeição. Queridos, por hoje é só. Vou passar a atividade para casa, eu vou mandar as páginas no grupo e a gente corrige segunda, tá? Porque quinta-feira agora eu vou dar aula de ética. Oi. Só uma coisa engraçada. Sim, Tem que vai um terminar chamado a aula. Hã? É rápido. Tem um chamado Moacir na escola. Que é assim, ele vem pra cá, passa uma semana, vai embora, fica uns 2 anos fora, vem pra cá de novo, passa uma semana, vai embora, fica uns 3 anos fora. Ele voltou para São Paulo. Aí ele voltou e a Rai veio. Tá bom? A vida é assim, o destino. Tchau, gente. Beijão. Até quinta-feira, meus amores. Tchau, tchau.